Graça e paz, meus amados irmãos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, nesta tarde, conversando um pouco sobre a carta de 1 Pedro, né? Continuando essa série de estudos. Se os irmãos perceberem minha voz um pouco estranha, é porque eu tô com a crise alérgica, então ela vai sair um pouco falhada, diferente às vezes, tá certo? Mas hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre o comportamento do cristão e sobre a submissão, que é uma das marcas que Cristo nos deixa. É uma das marcas que Cristo nos deixou quando ele morreu por nós na cruz. Então já peço que você abra a sua Bíblia aí em 1 Pedro capítulo 2. Hoje vamos estudar dos versículos 11 até o 25. E no começo no versículo 11, né, no comecinho dessa parte que nós vamos estudar, ele, Pedro, que é o autor da carta, ele volta a alguns conceitos que nós já vimos em outros capítulos deste estudo. Então, se você está vendo esse vídeo primeiro, antes de ter visto os outros, eu peço que você clique nesse card aqui ou no link na descrição, que nós vamos deixar os outros vídeos desta série. Então, comece do primeiro e chega até aqui para que você entenda um pouco sobre esses conceitos. Pedro vai usar duas palavras que a gente já estudou sobre elas, que são peregrino e forasteiro, que são a definição do cristão aqui na Terra. Ele apresenta de novo esse conceito e justamente para reforçar essa nossa identidade aqui. Ele ressalta também nesse primeiro versículo a guerra espiritual em que nós vivemos diariamente e ele dá uma das nossas armas para vencermos essa guerra, que é justamente nos abster das nossas concupiscências carnais, né? Nos abster de alimentar a nossa carne, dos nossos desejos carnais. Nós precisamos nos abster para que nós possamos combater e vencer essa guerra espiritual, né? Alimentando o nosso espírito, como nós vimos nos outros capítulos, e justamente nos abstendo desses desejos carnais que nós vamos vencer essa guerra espiritual pelo sangue de Jesus Cristo. E, seguindo esse capítulo, ele vai começar a trazer o nosso dever, né? Como nós devemos nos portar na sociedade, tendo em vista que somos como peregrinos, né? Tendo em vista que nosso reino não é aqui, nossa morada não é aqui, como que nós devemos nos portar nessa comunidade, neste mundo que não é o nosso, digamos assim. E ele vai trazer esse conceito, né? Ele vai trazer como deve ser esse nosso comportamento. Então, vamos lembrando ainda, né, que o contexto para quem Pedro enviou essa carta eram para aqueles cristãos que estavam sendo exilados, perseguidos e estavam fora de sua terra natal, né? Eles estavam em países estrangeiros. Então, a nossa pátria não é terrena, é celestial, mas o que esses cristãos, a quem Pedro enviou, estavam vivendo, é que eles estavam morando em outro país, né? Um país que não era de sua naturalidade. Então, eles estavam vivendo constante perseguição e tudo mais. E Pedro vai falar com eles de como deve ser esta conduta neste dia a dia em meio aos gentios. A palavra que Pedro usa é em meio aos gentios, né? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Mas para o nosso contexto, vamos imaginar que esses gentios sejam os incrédulos, né? Vamos encarar como gentios aqui sendo os incrédulos na nossa realidade. Então, como deve ser a nossa conduta em meio aos incrédulos, né? Devemos ter uma conduta irrepreensível, ou seja, devemos ser exemplos no nosso meio, né? No nosso ciclo de amizade, no nosso trabalho, na nossa universidade, na nossa escola, na nossa família. Nós devemos ser exemplos aonde quer que nós estejamos. Nossa conduta deve ser irrepreensível. Então nós devemos ser um exemplo de submissão, esforço, proatividade, compromisso. Nós devemos ser realmente aquela pessoa em que os incrédulos vão olhar e, caramba, tem uma coisa diferente naquela pessoa, né? Ele é um exemplo onde é que ele está, ele traz uma luz, então tem diferença naquela pessoa. Então nós devemos ser essa pessoa que os outros ao nosso redor olham com este olhar diferente. Fazer tudo isso, né? Ser uma pessoa mais proativa, ser uma pessoa que se esforça mais, uma pessoa submissa às autoridades, compromissada. Tudo isso é muito mais fácil quando nós somos aplaudidos, recebemos elogios, né? Tipo, caramba, Samuel tá ali servindo louvor, parabéns, tal, recebe elogio. É muito mais fácil. Mas a recomendação do apóstolo aqui é que nós
façamos isso, né, e sejamos assim, mesmo quando nós formos alvos de maledicência. Nós precisamos ser exemplos, mesmo quando nós fomos criticados, apontados, e tudo mais. Nós precisamos ser exemplos, independente da ocasião, se nós estamos sendo aplaudidos ou criticados, não pela nossa conduta, mas por quem nós somos, né? Por nossa identidade em Cristo. Então nós precisamos ser exemplo. E uma coisa que nós temos que ter em mente é que o mundo está sempre nos vigiando. Nós somos como cidade elevada, como Jesus Cristo disse, e não tem como nós nos escondermos, né, sendo cidade elevada. E é algo semelhante como nós estivéssemos numa vitrine, nós estamos sempre à mostra ali. E é por isso que nós precisamos vigiar e sempre estar atento ao nosso modo de agir e se portar. Porque independente do lugar e ocasião, nós estamos sendo observados. Então nós precisamos ficar alerta ao nosso vocabulário, nosso modo de vestir, nosso modo de agir, as brincadeiras que nós tiramos. Nós precisamos ser exemplo sempre. E os incrédulos, né? O mundo no geral, ele pode até discordar dos nossos costumes, pensamentos, doutrinas e até da nossa fé. Eles podem discordar, mas eles vão reconhecer as nossas boas obras e elas junto, nossas boas obras, nós sermos obedientes, nós sermos proativos, temos um compromisso, né? Junto com o nosso testemunho, isso tudo faz parte do nosso testemunho, né? Mas junto com o nosso testemunho de vida, eles podem ser a única Bíblia, eles podem ser o único evangelho que eles vão conhecer. Então, nós precisamos agir de uma forma que não escandalize, porque o nosso testemunho, nossa vida deve ser como um livro aberto, para que justamente os incrédulos vejam esta luz e vejam o evangelho através da nossa vida, porque quem sabe a nossa maneira de agir, nossa maneira de falar, o nosso exemplo não seja uma porta de entrada para que aquela pessoa conheça o evangelho e possa se aproximar de Deus. Então nós precisamos ter isso em mente, essa responsabilidade de sempre nos portarmos como exemplo. Então esse deve ser o nosso comportamento. Isto é o que o apóstolo Pedro aqui frisa, né? Que nós sejamos honestos, que nós possamos ser exemplo onde quer que estejamos. E agora ele vai entrar numa parte que aí chega a uma parte mais complexa de entendermos, que é a nossa submissão. E ele, nesse capítulo, ele vai trazer duas submissões que nós precisamos estar, duas ocasiões, na verdade, que nós precisamos estar submissos. Quais são elas? Nós precisamos estar submissos ao governo e ao nosso trabalho, ao meio que trabalhamos, o nosso Senhor do trabalho, digamos assim. Então, vamos tratar agora, neste momento, sobre a nossa submissão ao governo, né? E a nossa submissão, ela não é uma opção. Ela não é uma opção, mas ela é um mandamento, né? Nós precisamos ser submissos ao nosso governo, né? Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, é um mandamento que nós sejamos submissos. O cristão não pode ser anárquico nem rebelde, mas ele pode e deve discordar de uma autoridade constituída sempre que ela não cumprir os seus deveres. Tá? Mas por que nós precisamos ser submissos ao governo? E a resposta simples é porque toda autoridade foi instituída por Deus. E nós não somos submissos ao governo por quem eles são, mas porque nós somos submissos ao nosso Deus e Ele nos ordenou ser submissos ao governo. Né? Toda autoridade é constituída por Deus, todo poder que há aqui na terra foi constituído por Deus. Então nós somos submissos aos cargos e não às pessoas. Quando nós falamos do governo em especial, nós temos que ter em mente que o governo é um agente de Deus aqui na terra. Tá, e qual é a função desse agente, do governo aqui na Terra, né? A sua função é promover o bem e combater o mal. Simples. A função do governo
é promover o bem e combater o mal. Então ele tem suas artimanhas, como as suas leis, né? E ele tem como obrigação promover o bem geral da sociedade. Mas ele também tem como obrigação refrear o mal, punindo os perversos como exemplo. Mas aí, se ele inverter essa ordem, se ele começar a fazer, promover o bem para aqueles que são maus e punir os que são bons, né? Aqueles que agem segundo a conduta que deve ser, que nós devemos agir, né? Sobre as leis humanas que nós estamos debaixo da autoridade delas. Se o governo inverte esses papéis, então, se isso acontecer, ele está passível da nossa repreensão e nós devemos usar a nossa voz para denunciar estes erros. E, principal, todo governo está debaixo da autoridade de Deus, foi constituído por Deus. Mas se ele ferir os mandamentos do nosso Deus, se ele ferir os mandamentos e a autoridade de Deus, então nesse caso, a nossa desobediência civil, ela não é apenas uma possibilidade, né? Talvez eu possa desobedecer uma lei que fere os mandamentos de Deus. Não, ela é uma necessidade. Nós precisamos desobedecer o governo se ele ferir os mandamentos de Deus, porque importa mais para nós cristãos obedecer a Deus mais do que os homens. Então nós precisamos obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Se os homens estão ferindo esta autoridade, os mandamentos de Deus, então nós vamos abandonar a obediência a eles, vamos desobedecê-los, para que nós continuemos obedecendo ao nosso Deus. Então essa deve ser a nossa submissão ao governo. Nós precisamos ser submissos, mas se eles errarem, nós precisamos denunciar, e se eles ferirem os nossos mandamentos, nós precisamos sim desobedecê-los. Então, essa deve ser o nosso modo de submissão ao governo. Tá, mas qual deve ser a nossa submissão no trabalho? Já que você falou que hoje nós trataríamos dessas duas. A nossa submissão no trabalho deve ser, nós devemos obedecer ao nosso patrão, mesmo que ele seja um mau patrão, mesmo que ele nos persiga, mesmo que ele nos maltrate, nós precisamos ser obedientes. Pedro vai tratar dessa forma. Então ele vai dizer o seguinte aqui, nos versículos 18 ao 20, ele vai dizer assim: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que ele está querendo tratar aqui? Pedro estava tratando para pessoas que estavam sob a autoridade do governo romano naquela época. Ele estava escrevendo para essas pessoas. E o governo romano tratava os escravos naquela época apenas como objetos, né? Seres vivos de trabalho. Então ele está dizendo aqui que vocês podem ser afligidos pelos seus servos, porque aí vocês são tratados como animais. Mas vocês não devem ser rebeldes, vocês devem se sujeitar aos seus senhores. Mesmo que eles sejam maus, mesmo que eles os maltratem, os batam, os aflijam, vocês devem ser submissos. Porque é louvável que, pela sua identidade em Cristo, você sendo servo obediente, né, submisso ao seu Senhor, apanhe, né, nesse caso a gente está falando aqui, do que você sofra porque desobedeceu. Então, trazendo para os nossos dias, é muito mais louvável para nós sermos submissos aos nossos senhores e patrões. Mesmo que nós sejamos perseguidos, afligidos pelos nossos patrões, que seja pela nossa obediência, né? Que nós sejamos obedientes mesmo nessas situações. Porque é louvável ser obediente. Mas para que nós não soframos por causa da nossa rebeldia. Então, nós devemos ser submissos. Se nosso patrão for bom e nós formos obedientes,
show de bola, vai ser ótimo. Se nosso patrão for ruim, nós devemos ser obedientes mesmo assim. Mas o que nós não podemos ser é rebeldes, para que nós não soframos e entra naquele âmbito do nosso comportamento. Nós devemos ser exemplos. Então nós não devemos ser rebeldes e devemos ser submissos sim no nosso trabalho também. E Pedro vai encerrar este capítulo trazendo o exemplo máximo de submissão. E quem é o nosso exemplo máximo de submissão, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se submeteu à vontade de Deus Pai, veio, se tornou como nós, né? Como humano, como criatura, sofreu, sentiu as emoções que nós sentimos, sofreu, foi maltratado, rejeitado, morto da pior forma que ele poderia ser morto naquela época, por morte de cruz, mas em todo momento ele foi submisso. Ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade, né? Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Em nenhum momento ele quis sobrepor, ele foi rebelde, ele foi submisso. Então, se nós somos cristãos, né, pequenos Cristo, se nós somos cópias de Jesus Cristo, nós precisamos seguir o exemplo máximo de submissão e sermos submissos às nossas autoridades. Então, este foi o papo que eu queria bater aqui com vocês hoje, né? Este foi algumas lições que eu tirei, né, deste texto para que nós possamos aplicar em nossa vida e a cada dia mais seja sendo exemplo no nosso meio, submissos, comprometidos com a obra, para que nós alcancemos vida através do nosso testemunho e que nós sejamos realmente exemplos aonde quer que nós passamos. Então, eu espero ter você aqui semana que vem, juntamente mais uma vez, para que nós possamos discutir e aprender um pouco mais da palavra de Deus e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Amém.